A paz do Senhor, meus amados, minha amada, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o pastor Flávio Carvalho, tenho uma palavra de Deus para a tua vida, a palavra que liberta, e o tema de hoje que eu quero trazer para a tua vida é andando sobre toda dificuldade. Deus vai fazer você andar sobre as dificuldades. Como? Aí talvez alguém pergunta, como? Por quê? Porque Jesus ainda está no controle de todas as coisas. O tema está aqui em Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 33, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento, então aproximaram-se os que estavam no barco, e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Nessa palavra que eu tenho para a tua vida hoje, sobre andando sobre as dificuldades, nós vemos aqui nessa passagem que Jesus, ele estava ali junto a uma multidão ao lago de Genezaré e ele estava ali ministrando a palavra, muitos estavam ali atrás de bênção, muitos estavam ali curiosos para saber o que estava acontecendo. E é tão tremendo que Jesus, ele pega e fala para os discípulos, olha, vamos passar, mas passa para outra banda. E ele disse que, enquanto despediu a multidão, ele deu uma ordem para os discípulos, ó, vocês vão passar para o outro lado do lago. E quando ele deu essa ordem, eu quero te dizer que muitas das vezes Deus está olhando para mim e para você, não é o momento que ele está do teu lado, que ele está junto. Muitas das vezes o líder, muitas das vezes as pessoas estão somente à procura de bens materiais, mas Jesus dá uma ordem para eles, fala, passa para o outro lado. Eles já tinham aprendido a palavra, escutado, mas aquilo ainda não tinha sido gravado no seu coração. E Jesus, ele despediu a multidão, por quê? Porque a multidão muitas das vezes ela suga muito, ela quer muito, mas não tem aquele particular. E Jesus, quando ele despediu a multidão, ele foi para o monte orar. Sabe o que eu aprendo aqui? Que muitas das vezes nós precisamos ter esse tempo com Deus. Esse tempo para parar com tudo e começar a orar e começar a buscar a presença de Deus e começar a ter particular com Deus. Nós precisamos ter esse momento com Deus. Esse momento de devocional, de oração, para entender o que Deus quer ao nosso coração. E é interessante que os discípulos, eles vão para o outro lado, e quando já é no meio do lago, o vento era contrário, e eles estão ali, sabe, remando, e de repente, eles, naquela situação ali que o vento era contrário, eles começam a remar e cada vez mais forte, cansados, eles começam a olhar para o lado e começam a ver, nossa, quem será que está ali? E aí eles veem que é Jesus, e aí Jesus fala, sou eu. E Pedro olha e fala, Jesus, se for tu mesmo, manda eu ir ter contigo. E Jesus, no mesmo momento, ele fala, vem. Quando Deus, ele fala, através de Jesus, ele fala, vem, é como se ele falasse, agora eu estou chamando você, meu amado e minha amada, vem andar no sobrenatural.
Vem. O vento está contrário, a tempestade está querendo fazer você parar, mas Jesus está aparecendo agora, nesse exato momento, para você e falando: vem. Pedro falou: olha, sobre a tua palavra eu vou descer do barco, sobre a tua palavra eu vou ver o sobrenatural, eu vou andar no sobrenatural. E é interessante que os discípulos que estavam com ele começam a falar: mas Pedro, não desce, porque está ventando muito, você vai morrer. Mas Pedro não ouviu os seus discípulos ali, os seus amigos que estavam ali na sua caminhada. Ele simplesmente ouviu a voz de Jesus. E eu quero te dizer que quantas pessoas vão falar para você: não faz, não entra, não fecha negócio, você vai fazer isso. Mas Deus, Ele quer fazer você andar no sobrenatural. E para você andar sobre a dificuldade, você precisa confiar, meu amado. Você precisa confiar. Você precisa ter a certeza que Jesus, Ele está te dizendo essa palavra hoje: vem. Quando Pedro desce e começa a andar sobre as águas, ele começa a andar, aí no meio do caminho, ele ouve o vento e começa a afundar. Muitos ali falam que é porque ele foi de pouca fé, ele duvidou, mas eu tenho uma palavra para você: não foi isso. O segredo não está porque ele duvidou, o segredo foi a falta de oração, porque Jesus estava orando no monte e falou para eles: vai para o outro lado. Pedro estava remando, enquanto Jesus estava orando, e Pedro estava remando. Sabe o que eu aprendo aqui, amado? Que se você estiver em oração, você vai chegar mais longe do que quem estiver remando. Se você estiver orando, você vai chegar mais longe, mais fácil do que quem está só remando. E Pedro, quando ele desceu e ele ouviu aquele vento e começou a afundar, é porque ele quis fazer na frente dos outros o que ele não fez no particular. Ele não orou e desceu do barco. Ele precisava ter orado, ele precisava ter confiado, ele precisava ter a certeza de que quem estava com ele era Jesus. E quando ele começa a afundar, Jesus o toma pelas mãos, o levanta e fala: vem, levanta. E que eu aprendo aqui, da mesma forma que Jesus tomou Pedro pelas mãos, Jesus está tomando você hoje pelas tuas mãos. É tão tremenda essa palavra, que assim, quando Pedro sentiu que era Jesus que estava o segurando, eles desceram, foram até o barco, e quando chegou no barco, o vento e o mar se acalmou. E eles entenderam que ali verdadeiramente era o Filho de Deus. E sabe o que eles fizeram? Adoraram. E eu aprendo com isso é que você precisa viver vida de oração para andar no sobrenatural, para andar sobre a dificuldade. Se você gostou dessa palavra, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva aí no canal, se inscreve aí, deixa o seu toque no sininho aí para poder outras pessoas participarem também. Mas eu quero te deixar algo especial no dia de hoje. Faça aí o seu pedido de oração. Aqui embaixo, faz aí o teu pedido de oração. Faz o teu pedido de oração aí. Escreve o que você está precisando. Escreve qual é a dificuldade que você quer vencer. Eu vou estar entrando em oração por você também. Tenho certeza que Deus vai operar. Escreve aqui embaixo, coloca aí. Deus vai operar sobre a tua vida e você vai andar sobre toda dificuldade. Pai, essa palavra é para que todo aquele que estiver ouvindo agora nesse exato momento possa, através dessa tua palavra, vem, assim como o Senhor falou para Pedro, vem. E Pedro começou a andar sobre a dificuldade. Eu creio que através dessa palavra já está abrindo os céus para que esse meu amado e minha amada possa participar e viver, ó Deus, andando sobre toda e qualquer situação que eu queira fazer parar, em nome de Jesus.
Meu amado, minha amada, sejam bem-vindos ao meu canal, que você compartilhe. Deus vos abençoe muito. Fiquem na paz do Senhor Jesus.